Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, na verdade, é uma live gravada que eu trouxe para vocês com a autorização do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. É uma live que foi feita em homenagem aos 200 anos, ao bicentenário de nascimento da Imperatriz Teresa Cristina. Então eu fui convidado para esse evento, o convite veio do Instituto, representado pelo seu diretor, o Jorge Ramos, e com uma convidada muito especial que já esteve aqui no canal, a Antonella, que é a grande especialista italiana da nossa imperatriz napolitana, a Teresa Cristina. Espero que vocês curtam aí o vídeo, que vocês gostem das informações inéditas aí que a Antonella trouxe nessa live, e agradecendo novamente ao Instituto Histórico por ter permitido a reprodução da live aqui no canal, e agradecendo a todos vocês pela audiência, tá legal? Muito obrigado. Antes do vídeo, não se esqueçam, dá uma olhadinha se o sininho está ativado, se você continua inscrito aqui no canal. Se não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seus comentários aqui embaixo, curta, compartilha esse vídeo, e quem quiser ajudar o canal, além de fazer isso, também pode entrar para o clube do canal para ajudar a gente aqui, o canal, a se manter financeiramente, tá legal? Um abraço, muito obrigado. Olá, uma boa tarde a todos e todas. Boa noite aí na Itália para a nossa querida, a convidada, a palestrante de hoje, a brasilianista Antonella Roschilli. Por favor, Antonella, se apresente. Estamos aqui, portanto, com a Antonella Roschilli, brasilianista, diretamente da Itália, e também junto com o biógrafo e escritor Paulo Resutti, especialista na família imperial e, portanto, nessa fase importante da nossa história, que é o Segundo Reinado. Hoje estamos aqui para debater o bicentenário de nascimento da nossa a terceira e última imperatriz, Dona Teresa Cristina. Ela era uma italiana que veio e se casou com Dom Pedro II e formaram o casal imperial, e teve uma grande influência sobre Dom Pedro e também sobre aquele momento especial da nossa história, que foi justamente o Segundo Reinado, que coincide com o fim da transição da monarquia para a República. E República essa que foi uma das principais responsáveis até pelo falecimento da nossa imperatriz. Por favor, Antonella Roschilli, em primeiro lugar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da sua produção intelectual, que é muito ligada ao Brasil, e vamos então tratar em seguida da personagem tema da nossa live de hoje, a Dona Teresa Cristina. Por favor, Antonella. Obrigada, Jorge, diretor. Então, boa tarde para todos. Meus agradecimentos, antes de começar, vão para todos, para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu agradeço ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o presidente Joaci Góes, o diretor Jorge Ramos, esse instituto que me acolhe sempre, de que me honro de ser sócia correspondente pela Itália, e onde tive a honra de publicar um artigo nesse novo número da revista anual sobre Dona Teresa Cristina de Borbone. Então, é uma coisa maravilhosa poder estar mesmo online, mas homenageando o bicentenário do nascimento de Dona Teresa Cristina de Borbone. Eu sou lusitanista, brasilianista, me ocupo há muitos anos, quase 30, de cultura e sociedade do Brasil. Sou a biógrafa da escritora Zélia Gattai Amado, mulher do escritor Jorge Amado. Sobre ela publiquei 3 obras literárias no Brasil.
E nada, sou doutora em estudos multidisciplinares na Universidade Federal da Bahia, UFBA, e sou uma pesquisadora, sobretudo. Gosto de conhecer as variadas camadas dessa cultura belíssima, dos tantos Brasis que existem, e de muitas personagens que não sempre são muito conhecidas. Escrevo, publico, sou diretora de uma revista de diálogo intercultural aqui na Itália, que me permite de escrever sobre várias personagens, e é bilíngue, italiano e português, se chama Sara Pegbe. E então, entre as personagens que me levaram assim nesses mundos do Brasil, entre os quais sempre devo destacar a mão que me deu a Zélia Gattai, porque muitas pesquisas começam a partir dela, eu me deparei há mais de 10 anos com a Dona Teresa Cristina de Borbone, a imperatriz do Brasil. E comecei a pesquisar muito sobre ela. Conheci também um professor aqui na Itália, Angelo Agnello Avella, que é o primeiro que escreveu um livro biográfico sobre Dona Teresa Cristina, e que agora está lá no céu. E eu gostaria de dedicar essa fala a ele. E tive o prazer de fazer uma palestra já no Instituto Geográfico Histórico sobre a imperatriz do Brasil em 2018, e homenagear o professor Avella na Academia de Letras da Bahia. Então, Dona Teresa Cristina é princesa itálica, que virou imperatriz do Brasil, e estamos aqui, junto com a presença ilustre do escritor e biógrafo Paolo Rezzutti, para homenagear ela, e eu apresentarei também alguma surpresa, que é resultado de algumas últimas pesquisas, e direi mais na frente disso. Mas, para começar, posso dizer que ela amou profundamente o grande país que a acolheu como esposa de Dom Pedro II. Por ele deixou a sua amada pátria, o Reino das Duas Sicílias, na Península Itálica, e a sua amada cidade de Nápoles, que na época era uma das cidades mais avançadas da Europa. E como eu gosto de dizer como pesquisadora, que é sempre muito importante falar do contexto histórico quando a gente fala de uma personagem, eu posso dizer que essa cidade, Nápoles, que se encontra no centro-sul da Itália, em 1860, por exemplo, era a cidade mais populosa da Península Itálica. E desde 1817 foi capital do Reino das Duas Sicílias, que se formou em 1816, e até 1861, ou seja, até o final desse reino, teve a dinastia dos Bourbons, que aqui chamamos Borbone. Essa cidade, esse reino foram, como já disse, muito avançados. Nápoles era desenvolvida no setor químico, têxtil, de porcelana, com a Real Fábrica de Porcelana de Capodimonte. Em 1839 foi inaugurada a primeira ferrovia, a primeira iluminação pública a gás, a primeira
navio a vapor. A fábrica de Petrarca foi a primeira fábrica italiana de trens e material para estrada de ferro. Enfim, a universidade Dom Federico II é uma das universidades estaduais mais antigas da Itália, foi fundada em 1224, a universidade estadual mais antiga do mundo. Enfim, tudo isso para apresentar essa cidade onde nasceu também a Scuola Musicale Napoletana e l'Opera Napoletana. Tinha 4 conservatórios, o primeiro era de 1537. Então, nessa cidade nasceu a princesa Teresa Cristina di Borbone, no dia 14 de março de 1822, filha do Francesco I e da Maria Isabella, infanta de Espanha. E, naquela quinta-feira, 14 de março, Francesco di Tocco, que era príncipe de Montemileto e prefeito da cidade, gravou seu nascimento às 4h15 da manhã. E nessa que quer ser uma homenagem, eu trago aqui a primeira surpresa, porque eu encontrei no jornal mais famoso da época, que se chama Giornale del Regno delle Due Sicilie, no dia 15 de março de 1822, a notícia que está aqui, que eu vou agora resumir em português. Ontem, uma iluminação brilhantíssima se podia observar em todas as ruas dessa capital, Nápoles, por causa do feliz parto de Sua Alteza Real, a Duquesa de Calábria. Isso precisa ser lembrado entre os tantos exemplos do carinho do povo napoletano para a dinastia dos Borbone. Essa é a primeira notícia em absoluto que saiu na Itália sobre o nascimento da Dona Teresa Cristina. Mas não termina aqui, porque eu, com minha curiosidade, fui pesquisando outros dias, e aí esse outro, que é de 16 de março de 1822, tem uma página inteira do nascimento dela, sobre o nascimento dela. Aí eu traduzi para o português e vou ler um trechinho, porque o artigo é muito longo, mas está escrito na página 263 desse grande Giornale del Regno delle Due Sicilie. No jornal de ontem, nós demos um simples anúncio sobre o parto de Sua Alteza Real, a Duquesa de Calábria, para satisfazer a impaciente curiosidade das nossas populações, que com tanto vivo interesse olham para os altos destinos da real família, da qual depende toda a felicidade deles. Mas para satisfazer mais amplamente essa curiosidade, que é filha do amor, nós agora falaremos dos detalhes desse feliz acontecimento. Sua Alteza Real, a Duquesa de Calábria, na manhã do dia 14, deu à luz uma linda e saudável princesa, e depois continua com o batismo, com os padrinhos, e termina
Por 3 dias consecutivos, dos quais este é o último, aconteceram festas, gran galá, a noite permaneceu iluminada a cidade inteira e muitos fogos. Sua Majestade o Rei, além disso, para aumentar a felicidade de todos na ocasião do parto, sancionou 2 decretos para que a publicação deles possa acontecer uma circunstância tão feliz. Estes decretos mostram um novo ato da soberana e natural clemência dele. Si fala do rei Francisco I, que era o avô, nesse caso, né, de Dona Teresa Cristina. E 2 decretos, praticamente, eram, eu fui ver, e foram decretos de libertar as pessoas que estavam prisioneiros na cadeia por atos mínimos. Aí ele libertou essas pessoas. Então, podemos dizer que essa principalmente é a minha homenagem nessa live sobre o nascimento da imperatriz Dona Teresa Cristina em Nápoles. E posso ainda mostrar o Palazzo Reale, onde ela nasceu. Vou mostrar só uma foto aqui. Essa era uma das imagens do Palazzo Reale de Nápoles. Então, 10ª filha, o casal real teve 12 filhos. O Francesco I, com o primeiro casamento, tinha outros 2 filhos. E Teresa Cristina foi educada, foi reservada para ela uma atenção digna de uma princesa real, que um dia poderia subir no trono. Recebeu uma educação muito rigorosa de padre Agostino Olivieri, que também fora professor de Dom Ferdinando, o irmão de Dona Teresa Cristina. Era um teólogo, um bispo católico, que publicou em 1826 um tratado de filosofia moral destinado para o estudo dos príncipes reais e para a formação, vamos dizer, universitária. Então, ela, a futura imperatriz do Brasil, tinha uma grande bagagem cultural. Estudou línguas, principalmente francês, matemática, cultura clássica, história, arqueologia, que era uma característica da família Borbone. Graças a essa família que a Itália hoje em dia ainda tem as antigas cidades de Pompeia, de Herculano, de Veio, é graças a eles, que eram apaixonados de arqueologia. Com 21 anos, e Dom Pedro 24, se casaram Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, em 1843. Entre os dois existia um laço, uma relação familiar, eram primos, e por isso que foi necessário pedir uma dispensa ao Papa Gregório XVI. Então, eles trocavam cartas, tem testemunhos dessas cartas, algumas estão guardadas e se encontram também no livro de Agnello Abella. E o contrato de casamento foi assinado na Áustria, em Viena, um ano antes, em 20 de maio de 1842. E o contrato de casamento previa, vou ler,
Logo que a cerimônia de casamento for celebrada, a Sereníssima Princesa Teresa Cristina Maria será declarada Imperatriz do Brasil e então entregue ao comissário plenipotenciário de Sua Majestade Imperial, autorizado a recebê-la. Ela embarcará com destino ao Brasil com uma esquadrilha que Sua Majestade o Imperador enviará com tal objetivo para Nápoles, com adequado séquito. Em 22 de maio de 1843, uma frota brasileira sob o comando do almirante Teodoro de Beaurepaire, composta pela fragata Constituição e corvetes Euterpe e 2 de Julho, desembarcou no porto de Nápoles. E aqui a gente tem uma imagem das 3 fragatas e corvetas que chegaram em Nápoles, no porto. Para a celebração do casamento, se escolhia o dia onomástico do rei Ferdinando, 30 de maio. Foi celebrado em 30 de maio de 1843, na Capella Palatina do Palácio Real, na presença do embaixador brasileiro José Alexandre Carneira Leão, futuro Visconde de São Salvador de Campos. Dom Pedro foi representado pelo príncipe Leopoldo de Bourbon, das Duas Sicílias, irmão de Dona Teresa Cristina, e a noiva pelo ministro das Relações Exteriores napolitano, Dom Fulco Giordano Antônio Ruffo de Calabria. Assim realizou-se o enlace matrimonial que unia a Casa Real dos Bragança com a Casa Real dos Bourbons. Em 2 de julho de 1843, às 18h30, conforme as crônicas, a augusta imperatriz embarcava, enquanto numerosos barquinhos e um grande número de pessoas seguiam o evento, apinhando a área balneária da Real Casina de Nápoles. Teresa Cristina iniciou a viagem que a levaria ao Brasil. E, novamente, o famoso Giornale del Regno delle Due Sicilie enfatizou o casamento, foram publicados vários poemas em homenagem a ela. Um desses poemas se chama Ode, do poeta Ulisse Raffaele. Eu fiz uma pequena tradução para o português e vou dizer: parta, e que sejam propícios a você o céu, o vento, as ondas. Te encontre sã e salva as praias americanas, e em nós sua imagem, sua viva lembrança, nem o tempo, nem a distância nunca apagará. A imperatriz levou consigo 2 milhões de francos, mais de 1000 livros, uma coleção de mapas geográficos e mapas topográficos. Foram embarcados numerosos objetos, 13 ânforas de bronze, artefatos de Herculano e de Pompeia, porcelanas, tecidos, 5 carroças com respectivos acabamentos. A notícia do embarque foi comunicada pelo príncipe de Scilla aos encarregados dos interesses do Brasil em Roma. Com um relatório, vou ler algum trechinho desse relatório. Nessa ocasião, Sua Majestade fez partir para o Rio de Janeiro, juntamente com os barcos brasileiros, uma real esquadrilha, comandada pelo capitão de Mare Guerra Barão do Raffaele de Cosa e composta pelo real navio Vesúvio e pelas reais fragatas Partenope, Isabella e Amália. Dessa última se encontra embarcado Sua Alteza Real Conte de Áquila, filho do rei e irmão de Dona Teresa Cristina, que faz a viagem com duplo objetivo: acompanhar a augusta irmã e completar ainda mais a sua instrução.
A chegada ao Rio de Janeiro ocorreu na madrugada do dia 3 de setembro de 1843. E aqui eu tenho, sempre com resultado de pesquisas, agora mostrarei só isso. Uma foto do Jornal do Comércio do dia 4 de setembro de 1843. Não vou ler tudo, mas as primeiras frases. Ontem, às 5h35 da tarde, entrou nesse porto a fragata Constituição, a bordo da qual veio Sua Majestade a Imperatriz. Logo depois entraram uma não, e 3 fragatas napolitanas, e ao anoitecer a corveta 2 de julho. A corveta Euterpe tinha entrado às 3h da tarde e termina falando do imperador e dos navios a vapor que, não sei se a palavra, tocaram, vamos dizer, né, para a chegada da imperatriz. Então, é assim que Dona Teresa Cristina de Borbone chega no Brasil. A historiografia oficial brasileira, realmente, na historiografia oficial brasileira, muitas vezes apareceu assim, relegada ao único papel de mãe dos brasileiros, imperatriz invisível, caiu até na imagem estereotipada de uma mulher de cultura limitada, silenciosa, que compensava a falta de beleza física com bondade e virtudes de coração. Mas a biografia de Dona Teresa Cristina guarda muitas surpresas. Aqui na Itália também, quando terminou o reino das Duas Sicílias, então, em 1861, virou reino da Itália com Savoia, se apagou também um pouco a memória dos Borbone, do reino das Duas Sicílias. Portanto, aqui também de Dona Teresa Cristina se fala pouco. E esse ano do bicentenário do nascimento, realmente a Embaixada do Brasil está fazendo uma bela exposição fotográfica, e a primeira em absoluto sobre Dona Teresa. É uma coisa muito justa porque foi uma mulher de caráter forte, generoso, e soube respeitar em meio a tanta dor e luto, porque não podemos esquecer que, longe da sua terra de origem, dedicando-se muito a essa nova terra que a acolheu, ela sofreu também muito, perdeu 9 irmãos, a mãe, sem pensar nos filhos. Ela e o imperador tiveram 4 filhos e 2 faleceram pequeninos, e a princesa Leopoldina foi uma das últimas dores grandes que essa mulher sofreu. Acompanhou sempre Dom Pedro II, desempenhou o papel de conselheira de confiança do marido e sempre lembrou de sua terra natal, continuou a escrever as cartas ao irmão Dom Fernando II, rei das Duas Sicílias, e muito ainda eu poderia dizer, mas deixo a palavra agora com os outros, o outro convidado, e vamos continuar falando de Dona Teresa Cristina.
nessa homenagem. Muito obrigado, Antonella, pela sua brilhante exposição. E eu quero passar a palavra a Paulo Resutti, escritor e biógrafo, vencedor do Prêmio Jabuti com a obra sobre Dom Pedro I. Ele tornou-se, na medida, um grande especialista na família imperial. E, Paulo, eu queria que você perguntasse agora, que Brasil, naquele momento, Dona Teresa Cristina encontra? Era um momento de definição, o segundo reinado de Dom Pedro II estava se iniciando, ele havia sido coroado aos 14 anos, e era um jovem ainda, entendeu? Mas também uma pessoa com os dilemas da política daquela época. O Brasil era escravista, o Brasil ainda estava sedimentando-se como um império. Afinal de contas, tinha pouco mais do que 20 anos que o país tornara-se independente, mais precisamente 21, 22 anos. E que Brasil Dona Teresa Cristina encontra? Por favor, Paulo Resutti, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com o Jorge, com a querida Antonella, que a gente já se conhece de outras lives. É engraçado que a fala da Antonella, ela estava fazendo me refletir exatamente que Brasil era esse. Era um Brasil muito diferente do que a Dona Teresa Cristina estava acostumada dentro de todas essas questões alencadas, trazidas pela Antonella. Os Borbones já tinham, né, os Bourbons, como a gente fala aqui no Brasil, já tinham trabalhado toda essa questão da civilização, né, do processo civilizatório lá na região deles, e aqui a gente ainda estava passando por essa questão civilizatória. Nós ainda éramos uma sociedade completamente escravagista. Ela entra no Brasil desembarcando no que seria considerado por muitos anos como o cais da Imperatriz, né, lá no Valongo, no centro do Rio de Janeiro, na parte do porto lá do Rio de Janeiro, que era o antigo lugar de desembarque desses escravizados ao longo de muitos anos. Você tem toda essa memória desse período triste da nossa história nesse local onde a Teresa Cristina vai desembarcar em setembro de 1843. Esse cais da Imperatriz, como eu disse, era o lugar onde anteriormente, quando ainda era permitido, na época dela já não era mais permitido, o tráfico interatlântico de escravizados, então é totalmente reformado o cais do Valongo para a recepção da Imperatriz, da nova Imperatriz do Brasil, que nasce junto com praticamente o nosso império. Ela nasce em março, 14 de março de 1822, e o nosso império vai nascer em setembro de 1822, né? O Brasil como um reino separado, um estado separado definitivamente de Portugal, que na verdade só vai ser realizado completamente lá para 24, né, com a adesão do Grão-Pará finalmente ao Império Brasileiro, e em 25 com o Tratado definitivo de paz, aliança e reconhecimento entre Portugal e o Brasil, preparado e ajudado aí pela Inglaterra, com Portugal, a Inglaterra intermediando essa ação. Essa imperatriz que nasce nesse mesmo bicentenário da nossa independência, ela era parente de 2 dos imperadores, né? O pai dela era irmão da nossa imperatriz Leopoldina, que 2 de setembro de 1822 vai chefiar o Conselho de Estado, que vai aconselhar o príncipe em São Paulo a proclamar a nossa independência no 7 de setembro, e esse príncipe, o Dom Pedro I, que vai declarar essa independência, também era primo da Teresa Cristina. A mãe dele, a Dona Carlota, era irmã da mãe da Teresa Cristina, por isso que, como a Antonella disse, a Teresa Cristina
E o Dom Pedro, para acertar o casamento, tiveram que ter uma dispensa papal, por causa dessa relação intersanguínea deles. A questão do casamento deles, né, como a Antonella já disse, eu não vou me estender, ela conhece mais essa questão da Itália e também da educação, mas a questão do casamento é um casamento complicado, porque ela chega em 43, ela casa efetivamente com o Dom Pedro em 42, por um tratado assinado na Áustria. Esse tratado, ou seja, também completa aniversário esse ano, né? São 180 anos do casamento da Dona Teresa Cristina e do Dom Pedro II. E fazia 2 anos que o Dom Pedro estava tentando casar. Desde 1840, existem enviados procurando uma noiva, mas é acertado inicialmente que se procure dentro da casa da Áustria, dentro dos Habsburgos, dentro da mesma família da mãe do noivo, né? Porque por parte de mãe, por parte da Dona Leopoldina, ele descendia de imperadores austríacos. O Dom Pedro II, ele era meio Habsburgo e meio Bragança, né? Parte de mãe Habsburgo, parte de pai Bragança. E é procurado primeiramente uma noiva dentro dessa casa dinástica dos Habsburgos, lá na Áustria, e o Metternich, o príncipe Metternich, o mesmo príncipe que levou a Dona Leopoldina para o embarque na Itália para vir para o Brasil para se casar com o futuro Dom Pedro I do Brasil, ele adia, ele enrola, ele dá um chá de canseira e de cadeira no enviado diplomático, porque ninguém queria se casar com o Dom Pedro II, porque era aquela questão de tudo que a mãe dele tinha passado no Brasil. Então, o Brasil era uma coisa incerta, tanto pelos homens como pelo tratamento que o pai dele deu à mãe, né, que era mal falada, a questão de como que o Dom Pedro tratou a mãe do Dom Pedro II, a Dona Teresa, a Dona Leopoldina. Desculpa, eu estou com um problema na luz aqui, mas já vou acertar. Espero. Parou. Então, existia um medo dessas casas reinantes europeias mandar uma princesa novamente para o Brasil. E também o Brasil era um lugar incerto. Você teve, em 31, a abdicação do Dom Pedro I, você teve depois várias regências que agravaram a situação do Brasil como um Estado unificado. Você tem várias revoltas, né, a série de revoltas regenciais. Então, há um certo medo de se mandar alguém para o Brasil. E aí acaba, então, nas câmaras de Viena, nas entressalas da chancelaria, o representante brasileiro acaba conhecendo o representante português, o representante napolitano, e eles acabam entrando num acordo sem passar pelo Metternich, né? O primeiro-ministro austríaco vai saber desse acordo, desse casamento, bem posteriormente. Então, isso já é tratado, começa sendo tratado em 42 e vai ser finalizado em 43, com a chegada dela aqui em setembro, como eu já disse, no Cais da Imperatriz, né? Esse cais é todo decorado, com estátuas, parte dessas estátuas ainda estão lá na região. Tem um parque que foi feito, tem um jardim que foi feito, os Jardins do Valongo, onde essas estátuas que ficavam no cais para receber a Imperatriz estão hoje em dia. Então você tem ainda algumas memórias no Rio de Janeiro da chegada, né, dessa napolitana, e que eu brinco que, como uma boa italiana, ela não pode ter sido calada, né? Ela foi calada depois, né? Porque, assim, tem vários momentos na história que, apesar de a gente ver que ela era muito comedida, ela era muito tranquila, era muito pacífica em público, nas questões particulares, quando a gente estuda as cartas ou a gente pega outras cartas de outras pessoas, a gente vê que ela não era tão quieta assim dentro do palácio. Existem menções das filhas dela, né? Ela vai casar com o Dom Pedro, ela vai ter 4 filhos do Dom Pedro, o Dom Pedro Afonso, o Dom Afonso Pedro, que é o primeiro e o segundo e o último menino, e no meio as 2 meninas, a Dona Isabel e a Dona Leopoldina, que só sobrevivem as 2 meninas.
existem cartas entre elas falando da mamãe, do gênio da mamãe que não sabe a hora que tem que falar e a hora que fica quieta, só que isso não aparece publicamente, isso é sempre internamente, é sempre na família. Então essa história que essa imperatriz foi silenciada ou silenciosa, na parte interna, na parte familiar, isso não é bem verdade. Eu lembro que o meu primeiro grande contato com ela foi completamente sem querer. Eu estava fazendo, como o Jorge lembrou, eu sou prêmio Jabuti de literatura pela biografia do Dom Pedro I, né, esse primo dela, que foi o nosso primeiro imperador. Quando eu estava pesquisando sobre contas, na verdade, a parte administrativa da Casa Imperial Brasileira no Arquivo Nacional, nós temos no Arquivo Nacional o que é uma grande contabilidade, que são os livros da mordomia do paço, que era onde é feita toda a contabilidade da Casa Real, da Casa Imperial. E aí eu pedi os livros que eu sabia e que eu precisava, por conta de negócios pessoais do Dom Pedro e da Dona Leopoldina, e aí acabou vindo um livro errado para mim. Isso em 2014, na verdade. 2014 eu estava pesquisando, 2015 eu escrevi e lancei o Dom Pedro. Então, em 2014, chegou, dentro desses livros da mordomia do paço, um livro do Segundo Reinado, que não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando, que era o Primeiro Reinado. E aí, abrindo esse livro, eu encontrei, assim, dando uma folhada, assim, só de curiosidade, eu encontrei um monte de acertos financeiros a respeito de uma herança que a dona Teresa Cristina tinha recebido, e que ela reemprega essa herança recebida na Itália em escavações arqueológicas. Foi a primeira nessas áreas de Herculano e Pompeia. Então foi a primeira, meu primeiro contato com essa imperatriz. E aí, em 2016, teve toda uma exposição sobre a nossa imperatriz arqueóloga, né, de tudo que ela trouxe aqui, desse intercâmbio que ela fazia com os parentes na Itália, principalmente o irmão dela, então peças que iam daqui para lá e de lá para cá, e que foram para o museu, né, ficaram dentro do que era chamado Museu do Imperador, que era um museu localizado dentro do Palácio de São Cristóvão, né, eles não foram para o Museu Nacional, que na época ficava na antiga Casa dos Pássaros, lá no Campo da Aclamação, no Campo de Santana. Depois é que o Museu Nacional vai para dentro, né, do Palácio São Cristóvão, depois da proclamação da República, e depois da Assembleia Constituinte, né, que quando existe a queda do Império, o Palácio São Cristóvão vira Assembleia Constituinte. Depois que a Assembleia Constituinte dá a primeira Constituição Republicana para o Brasil, aí começa então esse processo de transformar o antigo Palácio Imperial no Museu Nacional, né? Então migra-se essas coleções que ficavam no Campo de Santana e se junta a isso o que o Dom Pedro doou, né, o museu dele com a condição que se chamasse Coleção Teresa Cristina. E uma parte Teresa Cristina, uma parte Leopoldina. E aí, então, é que se é agregado a esse nosso patrimônio nacional e artístico essa coleção de arqueologia etrusca e grega e romana que acabam afluindo via Teresa Cristina para o Brasil durante a vida dela e posteriormente, então, isso é montado dentro do acervo do Museu Imperial, no Museu Nacional, que pegou fogo, né, como todo mundo sabe, e que existem notícias de que pelo menos 30% dessa coleção sobreviveu, do que foi... Eu mesmo cheguei a ver, depois do incêndio, já containers, lâmpadas, sabe, tipo lâmpada de Aladim, mas eram feitas de barro muito posterior a Cristo, né, então isso teve muita coisa sobreviveu. Além dessa parte artística, desse interesse arqueológico dela, a gente tem também a questão da música. Ela é uma excelente musicista. Ela vai ser uma das incentivadoras de que o nosso Carlos Gomes vai estudar na Itália e não na Alemanha, como queria o Dom Pedro II e a Condessa de Barral. Então, novamente, essa questão da mulher silenciada, silenciosa, também não bate muito, porque ela insistiu e ele acabou indo estudar na Itália.
E há várias outras menções de vários outros assuntos. A Antonella comentou a respeito dela como conselheira e ela sempre ao lado do Dom Pedro II. Isso corrobora com algumas coisas que ela insiste em alguns pontos, principalmente ele já doente, né, quando ele faz 3 viagens para fora do Brasil durante o segundo reinado. A última delas, antes da queda da monarquia, é porque ele está muito doente, né, e a dona Teresa Cristina vai junto, e ela insiste em alguns arranjos para que ele, quando ele volte convalescente, ele não tenha que assumir o governo sozinho, né? Ela já começa a tentar preparar a cabeça dele para começar a soltar as rédeas do poder e deixar a princesa Isabel efetivamente governar o Brasil. Mas ele era teimoso e ele acaba não fazendo o que a mulher quer, e ele vai piorar mais um pouquinho antes da queda da monarquia no Brasil. E aí a gente tem o fatídico 15 de novembro de 1889, onde ela, o mais curioso é isso, quando eu escrevi a biografia do Dom Pedro II, tem uma passagem que eu consegui as memórias de um ferroviário que preparou o trem para eles descerem de Petrópolis para o Rio de Janeiro, no 15 de novembro. Eles estavam em Petrópolis, 15 de novembro, era aniversário de morte da irmã do Dom Pedro II, a rainha de Portugal, a Maria II de Portugal, e eles estavam numa missa, quando o Dom Pedro recebe o segundo telegrama, na verdade o terceiro telegrama, dizendo que o governo tinha caído, e ele resolve descer, e pega a Teresa Cristina e sai diretamente da igreja, que a catedral, que não ficava onde hoje é a Catedral de Petrópolis, na verdade era uma igreja que ficava na frente do palácio, e de lá eles vão para a estação ferroviária e embarcam. E aí esse ferroviário, ele conta que ela já tinha noção de que o Império tinha caído, e ele ainda não, imagina, conheço meus patrícios e não sei o que e tal. E ela já vinha dando amostras, isso é interessante, por alguns relatos de pessoas que deixaram suas memórias de que ela já estava percebendo algumas reações do povo, algumas reações políticas que demonstravam que o Império estava para cair. E o Dom Pedro ainda achando que não tinha nenhum problema. E aí quando eles descem, né, eles acabam ficando prisioneiros no paço da cidade, no Paço Imperial, lá na Praça 15, e são embarcados de madrugada, e ela chorando, dizendo, mas o que eles fizeram, né, o que ela fez para o Brasil para ser tratada daquele jeito? Isso vai ser um duro golpe para ela vai passar quase toda a viagem do Rio para o Porto, né, para Lisboa, dentro da cabine, passando mal, com problema respiratório, problema cardíaco, e ela vai a óbito logo depois que eles chegam na cidade do Porto. Na verdade, eles estavam já se encaminhando para o exílio, que o Dom Pedro queria ficar em Paris. Então, eles descem na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, perdão, e da cidade de Lisboa eles ficam um pouco, eles chegam a batizar o futuro Dom Manuel II de Portugal, e aí eles partem para o Porto, e no Porto ela acaba falecendo. E aí tem toda aquela questão de que o Dom Pedro transborda toda a sua emoção no diário dele, em poesias, e que ele não sabe mais o que vai fazer da vida, e primeiro ele culpa o governo brasileiro pela morte da esposa, depois ele volta atrás, e depois ele reafirma novamente que foi o governo, porque ela morre logo depois, assim, dias depois, 2 dias depois, no máximo, de quando eles recebem a notificação do banimento definitivo da família imperial do Brasil. Até então eles achavam que eles estavam no exílio, que eles poderiam voltar, mas chega logo depois, enfim, por alguns assuntos que não vale a pena mencionar aqui, chega o banimento definitivo da família, e isso foi o pior golpe. Ela morre sozinha, quer dizer, sozinha, ela está com o médico, está com a Baronesa de Fonseca Costa, está com algumas
pessoas próximas a ela, mas o marido não está, ele já chega praticamente, quando ele chega, ela já está morta. E aí ele não tinha dinheiro, eles não tinham saído com dinheiro no Brasil, e não é que nem hoje, que o pessoal tem caixa 2 na Suíça e em alguns outros lugares, eles realmente não tinham dinheiro fora do Brasil, e aí eles precisam da boa vontade, da generosidade dos portugueses que enriqueceram no Porto, dos portugueses moradores do Porto, que enriqueceram com o comércio no Brasil para financiar todo o cortejo dela, todo o cerimonial do sepultamento dela e do envio desse corpo para São Vicente de Fora, em Lisboa, onde ficou até a década de 20, no Panteão dos Braganças, em São Vicente de Fora, em Lisboa. Só com uma nota, é curioso, porque ela vai ser, o corpo dela vai ser velado na mesma igreja onde está o corpo onde está o coração do primo dela, o Dom Pedro I, lá em Lisboa. Então, era essa minha fala. Agradeço novamente aqui, e eu acho que passando daqui a gente vai para o debate, abrindo para perguntas. Muito obrigado, Paulo. E quero registrar aqui a participação de inúmeras pessoas aqui mandando mensagens, como de Carlos Teixeira. Tereza Cristina, enorme, que mulher. Jamais perdoar a República pela morte brutal da imperatriz no exílio. De fato, pouco mais de um mês da proclamação da República, a morte da imperatriz, que, além de ter sido expulsa de maneira vergonhosa do Brasil, ainda foi banida, ela e toda a família, o marido, o imperador, e os filhos, os netos seguintes, toda a geração seguinte, banida do território nacional. Vamos voltar a Antonella, que ela tem informações preciosas sobre a atuação de Dona Tereza Cristina aqui. Eu assisti a uma palestra sua lá no IGHB, há cerca de uns 2 anos, onde você fala que ela teve uma participação muito segura, muito firme na campanha abolicionista. Claro, que o papel dela não permitia uma exposição maior, mas ela participou de gestões para libertar escravos, e também que ela, como já foi dito aí, inclusive por Paulo e por você próprio, ela ajudou a formar o acervo do nosso, que veio a ser o futuro Museu Nacional. Ela adquiriu, ela recebeu como herança vários objetos preciosos, arqueológicos, e ela disponibilizou isso para o Brasil. É uma riqueza cultural muito grande. Fale, por favor, Antonella, dessa questão dela em relação à posição dela em relação aos escravos, e também sobre essa atividade cultural que ela exerceu junto com essa atividade também social. Sim, são muitas as atividades, na realidade, que ela desenvolveu no Brasil e no Reino das Duas Sicílias, vamos dizer. Não posso deixar de dizer que as ações, além do campo artístico, as ações dela influenciaram muito e de forma muito significativa a composição dos fluxos migratórios. Muitos profissionais também deixaram a Península Itálica. Não podemos falar de Itália, podemos falar ainda de Península Itálica. Até 1861 ainda não se chamava Itália.
Então, deixaram a Península Itálica médicos, engenheiros, artistas. Nos diários dela, muitas vezes se fala também das companhias de ópera que chegavam nos teatros do Rio. Muito, sempre citada no diário, está a atriz Adelaide Ristori, uma atriz muito famosa de teatro que foi amiga do casal imperial. Mas, como estava dizendo, graças a ela se formou também, influenciou, vamos dizer, a composição desse fluxo migratório, e ela tratou também da saúde pública dos imigrantes. Por exemplo, apoiou pessoalmente a fundação da primeira sociedade italiana de caridade no exterior, mesmo para ajudar os mais necessitados, os emigrantes. Chamou-se Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso e foi criada em 17 de dezembro de 1854 no Rio de Janeiro. E, se não estou errada, ainda existe. Mas, como estava justamente falando o diretor Jorge Ramos, ela teve com o imperador, junto com o imperador também, um papel importante no discurso dos alforriados. Ela mesma alforriava cada 2 semanas e pagava, deu joias dela para pagar e alforriar negros escravizados. Não podemos esquecer que o próprio cônsul brasileiro, italiano do Reino das Duas Sicílias, Merolla, que ficou no Brasil, no Rio de Janeiro, escreveu um ensaio sobre a escravidão no Brasil, ensaio que infelizmente ainda está inédito. E se encontra em algum arquivo aqui na Itália. E também tem testemunhos, por exemplo, de uma carta que uma mulher negra escreveu para a imperatriz. Essa mulher se chamava Rosa, se não estou errada, e explicou que a filha precisava muito dessa alforria e a imperatriz ajudou, ou seja, eles ajudaram como puderam, como também a filha, a princesa Isabel, ajudou muito, tanto que se chegou à Lei Áurea. Falando da Lei Áurea, eu não gostaria também, além da arqueologia, que vou falar depois, não queria não falar das viagens, porque tenho aqui alguma documentação para mostrar. Então, foram muitas as viagens desse casal imperial a partir de 1845, dentro e fora do Império Brasileiro, em países como Egito, a Palestina, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Itália e outros. Em 1871, após 28 anos, em 15 de novembro, a dona Teresa Cristina rede em Nápoles. Chega em Nápoles, que de capital, vamos dizer, do reino, virou província. E Teresa Cristina fala no seu diário da grande tristeza em não poder mais reencontrar as pessoas queridas. E como eu falei antes, muitos irmãos, muitas irmãs falecidos, e vão a visitar as escavações de Pompeia.
e ela escreverá no seu diário: não sei quando poderei rever agora Nápoles. Não posso descrever a sensação que senti quando voltei a ver a minha pátria, depois de 28 anos. Não encontrei mais as pessoas que eu amava. Anotou isso no seu diário. Em Milão, precisa lembrar que Dom Pedro conhecia muitos intelectuais aqui na Itália, conhecia, por exemplo, o escritor Alessandro Manzoni, que aqui é um dos clássicos, e era amigos. E em 1877, de novo, eles voltam na Europa, em Nápoles e Milano. E ainda em 1888, a data em que a princesa Isabel fez a lei áurea, aqui na Itália, naquele dia 13 de maio, saiu uma revista, Ilustrazione Italiana. Eu tenho o prazer de ter aqui um exemplar original e vou mostrar a capa dessa revista. Ilustrazione Italiana, e na capa eles dois, o imperador e Dona Teresa. E não só na Itália, tem uma outra, na Áustria, os dois. Quer dizer que quando ele chegava na Europa, eram acolhidos e de forma muito assim carinhosa. Eu traduzi um trecho do artigo da Ilustrazione Italiana, do artigo, e está escrito: é a terceira vez que os imperadores do Brasil visitam a Europa. A imperatriz culta, apaixonada pela arte, sulista de alma, porque era do sul, né, da Península Itálica, expansiva, afável e generosa, ela é sua melhor companheira em todas suas viagens. O imperador ama a Itália e seus homens famosos, fala italiano primorosamente, traduziu o 5 de maio de Manzoni, é uma das mais famosas poesia de Alessandro Manzoni, e tem uma amizade viva e antiga com Cesare Cantù, outra personagem importante da Itália. Em Bologna, quis assistir como aluno a uma aula dada por Giosuè Carducci, outro grande escritor, e veja que humildade, um imperador que chega em outro país e vai assistir uma aula dada por um escritor incrível. Era amante das letras italianas, amava Dante Alighieri, tanto que traduziu para o português o Canto 23 do Inferno da Divina Comédia. Isso só para fechar o discurso das viagens, prezado Jorge, porque eu queria apresentar o resultado de algumas pesquisas que, com muita felicidade, me consegui um exemplar original dessa revista Ilustrazione Italiana. Mas voltando à arqueologia, que é um dos argumentos importantes sobre a ação da imperatriz, tem documentos importantíssimos, poucas das cartas que ela trocou com o irmão, o rei Dom Ferdinando II. Mas nessas cartas que são preservadas no Arquivo de Stato de Nápoles, 6 cartas de correspondência, tem, por exemplo, preocupações da imperatriz para a cólera, que por volta de 1854 estava em Nápoles.
sai o amor sincero entre os dois irmãos, a saudade da imperatriz, mas a carta mais antiga, escrita em São Cristóvão por Teresa Cristina, remonta a 9 de novembro de 1854. E nesta carta, a imperatriz pergunta a seu irmão se seria possível obter objetos de Pompeia e Herculano ou algumas outras antiguidades para o Museu do Rio. Por quê? Prosseguia Teresa Cristina. Mi pediram, mas ela escreve em italiano para ele, me li hanno domandati, pediram para mim, e você também, se você quiser alguma coisa que está no museu daqui, do Rio, a gente poderia fazer algumas trocas. Então, em 14 de janeiro de 1855, de Caserta, da Reggia di Caserta, que é uma belíssima residência dos Borbone, Ferdinando II responde à irmã, para sua irmã, que no que se refere aos objetos pompeianos e de Herculano, não tem dificuldade, mas a irmã devia nomear uma pessoa de sua confiança para entrega. E, ao mesmo tempo, devia ser sempre ela a encarregar-se de preparar uma lista de todos os que no Brasil ela podia considerar úteis para o Museu de Nápoles. Então, Dom Pedro atribuiu o cargo de, vamos dizer, consignatário dos achados que chegavam do Reino de Nápoles ao Visconde de Santo Amaro. Então, a partir desse ano, é que começa essa troca de altíssimo valor cultural que continuou até a morte de Dom Ferdinando em 22 de maio de 1859. E foi assim que todos esses objetos cruzaram o oceano, cruzou a antiga civilização etrusca e outros artefatos, e ao mesmo tempo artefatos indígenas brasileiros aumentaram as ricas coleções do Museu Real Borbônico, que hoje se chama Museu Nacional de Nápoles, algumas no Museu Pigorini de Roma e no Museu Cívico de Modena, da cidade de Modena. E, como eu falei na primeira parte, Dona Teresa Cristina cresceu envolvida nessa paixão pela arqueologia, porque essa paixão pertencia sempre à família dos Bourbons. Então, as escavações, por exemplo, tinham começado já desde a metade do século XVIII em Pompeia e Herculano. E eu não me lembro, mas tem algumas partes de diários em que ela lembra de quando criança ia para Pompeia para passar o dia nas escavações. E qualquer pessoa que era recebida pelos Bourbons, eles levavam para mostrar os resultados dessas escavações. Aí acontece que a Dona Teresa Cristina recebe uma herança pela sua madrinha, que era Maria Cristina de Savoia, rainha da Sardenha. E essa sua madrinha já tinha começado as escavações nas terras que eram dela e que passaram de herança para Teresa Cristina. Então, por exemplo, até na Itália, a gente deveria agradecer elas, porque a gente tem Veio, que é esse sítio etrusco. Imaginem que Veio era mais importante da antiga Roma.
na época. E graças a essas duas mulheres, e sobretudo a dona Teresa Cristina, que após a morte da tia madrinha continuou as escavações, se descobriram artefatos etruscos belíssimos que hoje em dia, alguns deles estão, por exemplo, nos museus aqui de Roma, e pouca gente sabe por que veio, se salvou as escavações. Mas, voltando ao Brasil, é graças a isso que, com essa, vamos dizer, esse amor para a pátria de origem, e o país que acolheu a nova pátria dela, que ela encontrou uma forma maravilhosa para unir as duas terras. E por isso que se formou esse acervo maravilhoso, que era o acervo maior da América Latina. E, então, essa, vamos dizer, a parte que concerne a arqueologia e Teresa Cristina, que continuou, essas escavações, aliás, continuaram também depois, ou seja, ela deixou até para depois da morte dela, encarregou algumas pessoas de continuar as escavações. Imagine a paixão dessa mulher para a história, para a memória. Então, essa é uma parte que eu, assim, me emociona. É emocionante, realmente. E é isso. Por agora é isso. Bom, por agora, o que falar mais? Está tão interessante. Tanta coisa a mais. Não é? Eu quero registrar a participação de dezenas de pessoas, entre as quais mandamos um abraço para a Duda Tauil, jornalista, nosso amigo, Antonella, sim, a Eleonora Tourinho, Ceci Bragança, Marcos Vinícius, Eloy Decário, Aleilton Fonseca, o nosso confrade, o nosso imortal da Academia de Letras da Bahia. Abraço. Aleilton, Paulo Roberto Pereira, Fernanda Moto, Samila Nunes, Aiesa Ponte, entre tantos outros. Os demais, perdoem pela omissão. Mas, Antonella, foi tão enriquecedora essa sua contribuição que eu queria repercutir isso com Paulo. Pelo que se vê, a dona Teresa Cristina era, dentro da corte imperial brasileira, meio que uma figura de um elevado valor intelectual, porque a nossa burguesia da época não era tão ilustrada assim. Eram poucos que tinham estudado, se formado na Europa, ou seja, em medicina ou em direito. Então, ela pode dizer que ela foi responsável por uma época de jogar luzes sobre o Brasil daquela época. Um nível intelectual altíssimo, ela cantava ópera, ela era musicista, ela era interessada em arqueologia. O nível intelectual dela equivalia ao do esposo, Dom Pedro II, que era também um grande admirador das letras e da arte e da cultura. Olha, eu acredito piamente que sim, que ainda vai sair muito mais sobre a Teresa Cristina, espero. Eu estou vendo várias pessoas aqui no chat que pesquisam, que vão atrás, e a minha esperança é que surja uma Teresa Cristina bem diferente dessa que a gente está acostumado, porque é meio como a própria Leopoldina, né? Todo mundo lembra dela como esposa do Dom Pedro I e não como efetivamente ela foi politicamente. A dona Teresa Cristina, ela também não era uma pessoa, assim como a sogra, a prima, uma pessoa que tinha uma densidade política muito grande. Ela não tinha espaço dentro do espaço de sociabilidade. A forma dessa mulher
influir ou fazer política era dentro das sutilezas que a sociedade permitia na época. Ela não podia extrapolar e ir além disso. Então é por isso que a gente tem muito mais informações a respeito do Dom Pedro II e de toda essa carga intelectual, porque ele era um homem público, enquanto a esposa, mesmo sendo uma imperatriz, mesmo sendo uma figura pública, ela não tinha tanta área de atuação. Exatamente, quer dizer, a área de atuação dela é na benemerência, é na ajuda ao próximo, é na igreja, é na parte da religião. Ela não vai ter uma participação efetiva pública dentro da política, por exemplo. Né? Até pode ter tido, mas isso daí está interno dentro dos palácios. Isso daí a gente vai conseguir dentro de menções em carta, dentro de questões de fórum íntimo da família, ou mesmo de dentro de memórias de pessoas que conviveram com esses soberanos. Você não vai ter isso muito aberto. Então é por isso que... Você acha que ela teria influenciado a filha Isabel, que, ao ser preparada para o trono, tinha um verniz político melhor? Afinal de contas, mesmo nas viagens de Dom Pedro, interinamente, Isabel foi regente do trono, provisoriamente, inclusive na própria assinatura da Lei Áurea. O pai se encontra na Europa, em tratamento de saúde, quando ela negocia praticamente a assinatura da Lei Áurea. Você acha que a dona Teresa Cristina influenciou a filha? Então, existe quando eu estava fazendo a biografia do Dom Pedro, tem uma questão que ela gostava de jogar muito na cara das pessoas, que assim, todo mundo quer pedir, pelo menos isso, dentro das memórias de uma pessoa que conviveu com eles, o Múcio Teixeira, que escreveu O Imperador Visto de Perto. Esse Múcio Teixeira, ele morou durante algum tempo no Palácio de São Cristóvão, pouco antes da queda da monarquia. Então ele falava que todo mundo que chegava para a dona Teresa Cristina e pedia alguma coisa, ela falava, essas questões de política eu combinei com meu marido, que quem tem que pedir é com ele, não é comigo. Mas eu não sei até que ponto também isso não era meio tipo, não, isso eu não quero me envolver, mas eu acho que ela tinha as causas que ela lutava. Por exemplo, a questão da abolição, que ela vestiu junto com o marido, essa questão de tentar influir de alguma maneira na sociedade pela libertação dos escravizados, e que isso que vai repercutir na assinatura da Lei Áurea com a princesa Isabel, usando das formas políticas que podia para conseguir derrubar o ministério que era o anteriormente favorável à manutenção da escravização, e colocar o João Alfredo, que também era do Partido Conservador, mas era de uma facção, de uma ala um pouquinho mais liberal quanto a essa questão da abolição. Então, mas isso tudo é muito claro que ela aprendeu um manejo político da Constituição e tudo mais com o pai, e também com a ajuda da preceptora dela, que colocou gente capaz para dar aula para a princesa Isabel de constitucionalismo, da Constituição, como funcionava e tudo mais. Mas a Teresa Cristina pode ter influenciado de alguma maneira, isso a gente não pode saber, não tem como saber, mas pelo envolvimento dela com a questão da abolição é uma coisa que era discutida dentro da casa. É engraçado que quando a gente estuda a correspondência deles, nunca há essa menção nas cartas. Mas claro que às vezes tem até algumas coisas do tipo assim, não, isso a gente conversa em casa. Você vê que nem se mencionava algumas coisas nas próprias cartas. Porque isso uma hora ia acabar virando público, ou isso podia ser usado de maneira pública. Então a gente pode intuir o que eles conversavam que não está dentro dessas cartas. Então é muito complicado fazer algumas relações de até que ponto. Mas provavelmente houve essas conversas, obviamente, e a princesa Isabel viu os exemplos dados em casa, tanto pelo pai quanto pela mãe. Qual que era a outra parte, desculpa, da questão? Era da... Porque ela ficou considerada a princesa invisível, e a relação dela com Dom Pedro
Dom Pedro tendo uma relação amorosa com a Condessa de Barral. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação. Então, essa questão da Barral é complicado, porque assim, é muito complicado, porque assim, não tem ninguém, assim, seriamente, com tudo que é comentar as cartas, por exemplo, eu achei em Nova York, em 2010, 94 cartas inéditas do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos. Aquilo sim eram cartas diamantes. E aí eu publiquei um livro chamado Titília de Mondão. As cartas do Dom Pedro II para Barral, pelo menos os que chegaram a nós, não tem um pingo da parte erótica que tinha calor. o Dom Pedro. É o calor, exatamente. Entretanto, existem cartas do Dom Pedro II para outras amantes que estão na Biblioteca Nacional, várias outras amantes, onde existe esse calor que ele não tem com a Barral. Então a gente, sabe, é questionável até que ponto efetivamente havia, mas eu acho que muito pior do que ter tido um relacionamento amoroso com a Barral do jeito que ele teve uma cumplicidade intelectual maior com a Barral, pelo que a gente vê, pelo menos nas cartas, do que talvez com a própria Imperatriz. Mas aí é novamente um achismo, porque eles conviviam. Então, de repente, a gente não sabe o que eles conversavam em casa entre eles. Mas como a Condessa já estava na Europa, quando muitas dessas cartas foram escritas, muita gente intui que ele só tinha esse tipo de envolvimento intelectual com a Barral e não tinha com a esposa. Só que com a esposa ele estava no mesmo palácio que ela. Quer dizer, talvez ele não tivesse que mandar tantas cartas. Então é tudo muito... É um terreno muito complicado entrar por esse caminho. Mas eu acho que, pelo que ficou registrado por ele, principalmente após a morte dela, foi uma dor absurda. Ele tem uma... Deixa eu ver se eu consigo achar isso. É que a gente acabou indo para outra questão. Mas existe uma carta que quando o presidente Temer esteve em 2017 numa viagem à Rússia, o Putin deu para o Temer algumas cartas do Dom Pedro II que ele tinha adquirido num leilão, uma coisa assim. E essas cartas foram parar no Museu Imperial, e na minha biografia do Dom Pedro II eu reproduzo uma delas que ele fala a respeito de um poema que o Dom Pedro II escreve para o Sully Prudhomme, que era um colega dele do Instituto da França, logo depois que a Teresa Cristina faleceu. Aí ele diz o seguinte: Senhor, minha escrita e meu gosto pela poesia são vossos conhecidos. Eu gostaria bem de ter um exemplar do vosso poema Da Felicidade. Eu espero encontrar nele muito alívio pela falta da minha, que, como você pode imaginar, nada mais é que a perda de uma companhia de quase meio século e o distanciamento da minha pátria. Quer dizer, ele está falando de duas perdas. Ele está falando da mulher que faleceu recentemente e está falando da questão da pátria. Então, ele tinha esse carinho, vai ter essa saudade, ele vai ter esse peso que vai faltar, esse pedaço que vai faltar nele, e ele vai chorar essa perda durante muito tempo. E assim, ele tá, sabe, é uma coisa particular aí, né? Você não está tendo um peso político, ele nem imaginaria que estaria escrevendo isso para o futuro, como a gente acaba descobrindo, né? Porque a gente fuça e vai atrás e pesquisa, e a gente vai tentando montar esses mosaicos, essas histórias, para tentar refazer eles reviverem e a gente conhecer mais um pouco dessas pessoas. E fazer o Brasil, e aqui tá cheio de brasileiro aqui que tá adorando a conversa aqui sobre essa pessoa. Você falou da morte da Imperatriz, o próprio imperador ele veio morrer poucos anos depois, acho que uns 3 anos depois da Imperatriz. Da morte da Imperatriz, ele vai para Paris, ele vai para a França, não é verdade? Depois do enterro da Imperatriz, ele vai para a França, onde acaba morrendo. Ele escolhe a única república para viver o exílio. Isso fala muito a respeito dele, dessa alma republicana que ele tinha, porque ele menciona isso no próprio diário dele,
desse republicanismo inerente dele. Ele diz, tem uma parte que é muito interessante, que ele fala que quando ele está visitando Queluz, no aniversário da abdicação do Dom Pedro I, em 7 de abril de 1890, ele vai lá em Queluz e ele lança uma nota no diário que ele fala assim: eu abdicaria como meu pai abdicou se eu não fosse capaz de levar o Brasil à República. Ele fala isso no diário dele. Então, assim, ele tinha uma ideia de que o próximo passo do Brasil, após a monarquia, deveria ser a república, que a república seria uma forma mais perfeita, porque não teria que ter uma pessoa só governando, mas isso desde que os brasileiros tivessem uma educação, os brasileiros tivessem uma base, que acho que ainda a gente não alcançou esse nível dessa ideia que ele tinha para a gente. Posso dizer uma coisa, Paulo? Claro. Porque agora você falando me lembrou de uma minha assim, pesquisa quando estava em Salvador e o presidente ainda era o professor Eduardo. E eu fui na biblioteca do Instituto Geográfico Histórico, que é uma preciosidade única. E aí, graças a Dom Emanuel, arquiabade de São Bento, eu soube que na biblioteca estavam os diários do imperador durante a viagem do norte e nordeste. Aí eu fui lá para ler e era enorme. Eu não podia estar ainda muitos dias, mas eu fiquei assim impressionada com a atenção que eles tinham, por exemplo, nas viagens, iam visitar as escolas, ele sentava para ouvir as aulas dos professores, tudo isso nos livros. Então, isso me marcou muito, porque o imperador, né, durante uma monarquia que se preocupa tanto em ouvir ele mesmo como é aplicada a educação, isso realmente foi uma grande Isso surpresa. Isso é uma coisa interessante, porque a gente é uma das primeiras, quando o Dom Pedro I ele outorga a Constituição para o Brasil, é um dos primeiros países que na Constituição declara que o grau primário, o grau de instrução primário, o primeiro grau de instrução, tem que ser gratuito e bancado pelo governo. Então isso é um projeto, pelo menos da dinastia de Bragança, essa questão da educação, e que também vai repercutir em Portugal, o Dom Pedro II, primeiro abdicando e indo para Portugal, ele vai criar o primeiro museu público de Portugal, que vai dar origem ao Soares dos Reis. Então, existia essa preocupação da família, que também, provavelmente, era uma preocupação também da Teresa Cristina e da educação que ela teve. Antonella, o livro. É o livro. Diário da Viagem ao Norte do Brasil. É esse. Ele esteve aqui na Bahia e Alagoas, ele esteve em Cachoeira, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Maragogipe, Nazaré, Itaparica, ele percorreu todo o Recôncavo. Sim. E depois ele foi para a Cachoeira de Paulo Afonso, ele visitou a Cachoeira de Paulo Sim. Afonso, ele foi para Penedo, na Alagoas, ele visitou, fez um périplo por aí. E ele ao lado da Imperatriz, ele cita várias vezes a Imperatriz, Sim. Fui com a Imperatriz, assisti missa, até era no dia de finados, na igreja do Campo Santo, aqui em Salvador. Ele assistiu ao lado da Imperatriz. E ele fez questão de visitar escolas, visitava hospitais. Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, ele visitou o leito dos doentes, apertou a mão e perguntava.
nas escolas eles assistiam a aulas e ele dava, no diário dele, ele dava nota aos professores. Ele dizia, o professor tal não é bom em latim, mas é bom em álgebra. Não era só teoria, ele ia Exatamente. lá, ele ia ver. E ele visitava também o xadrez, a cadeia das cidades. Ele ia saber das condições em que os presos estavam. Aí ele fez, visitei a cadeia da vila de Feira de Santana. Os presos não são bem tratados. Providenciei com as autoridades locais para melhorar a condição de alimentação dos presídios, dos presidiários. Sim. Então ele tinha essa visão humanista. E não só no caso ele, como a própria imperatriz, que está lá sempre ao lado dele. Inclusive em Cachoeira, ele a cavalo, ele anda pelas ruas da cidade a cavalo, e numa carruagem atrás via a imperatriz. Cachoeira teve a glória de receber os 2 imperadores. Dom Pedro I esteve lá em 1826, quando ele veio à Bahia agradecer aos baianos pela luta que consolidou a independência, o 2 de julho aqui, a guerra que os baianos travaram, desde até mesmo antes do 7 de setembro, que só terminou em 2 de julho de 1823. Nós celebramos aqui o 2 de julho, que consolida essa independência. Enfim, temos muitas lições a tirar, tanto dos episódios quanto da personalidade. No caso do imperador, da imperatriz e da princesa Isabel. A outra princesa Leopoldina morreu muito cedo, casou-se com um primo irmão do Conde D e morreu lá na França, com 23 anos mais ou menos. Mas a princesa Isabel lhe deixou os filhos e que deram sequência à linhagem imperial. Mas isso é assunto para Paulo, que é especialista na linhagem imperial. Como é que, após a República, os nossos soberanos sobreviveram daí em diante? Porque somente em 22, com o centenário da independência, é que o ato de banimento da família imperial ele foi revogado por Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, e o Conde D, já viúvo da princesa Isabel, chegou ao Brasil, vem ao Brasil, e ele acaba morrendo, acho que na viagem, me parece, né, Paulo? Uma coisa assim. Ele vem 2 vezes, né? Ele se mantém inicialmente com uma pensão, porque assim, o governo brasileiro, ele acaba com a lei do... Porque assim, o que aconteceu? O governo brasileiro tinha oferecido um valor para os soberanos, para manter os soberanos na Europa. O Dom Pedro, quando soube do valor, ele recusou, porque ele achou um absurdo aquilo, e que ele só queria o que lhe era devido pela Constituição. Só que não tinha mais Constituição, os republicanos tinham acabado com o Império, não tinha mais Constituição, não tinha nada. Ele queria fazer valer o contrato de casamento dele com a Teresa Cristina, e ninguém queria respeitar mais aquilo, porque tinha virado a República. Então a República queria dar uma indenização para eles e acabou. O Dom Pedro não quer essa indenização, ele faz o Conde D telegrafar em Tenerife, em Cabo Verde, para o governo brasileiro, falando que recusava a indenização. Com essa recusa, quando eles chegam em Portugal, até eles chegarem em Portugal, o governo brasileiro acredita que essa recusa é uma recusa à nova situação política brasileira. Então, que ele recusando esse dinheiro, ele estava recusando reconhecer a República no Brasil. Como ataque à República, cria a lei do banimento. Então, aí eles são banidos definitivamente do Brasil. Isso vai ser um golpe para Teresa Cristina, como eu expliquei na minha fala. E aí o governo brasileiro, eles decidem que eles têm tanto tempo para acabar com os negócios aqui no Brasil. Então, eles têm que vender. Aí tem os famosos leilões do Paço. Então, tudo lá no Paço é leiloado. E boa parte do que não é leiloado, uma parte do que não é leiloado, ou que não encontrou comprador, ou que efetivamente o Dom Pedro não queria vender, é mandado para ele na Europa. E esse leilão levanta, na verdade, fundos para manutenção pelo menos do Dom Pedro, né, porque a Teresa Cristina vai falecer antes, do Dom Pedro lá em Paris,
E depois é acertado, assim que ele morre, na verdade, é acertado o aluguel do museu, do atual Museu Imperial, né, do antigo Palácio de São Cristóvão, é acertado pela herdeira dele e pelos outros herdeiros, a dona Isabel, e os filhos da irmã dela, né, e o viúvo da irmã dela, o Duque de Saxe, e o Dom Pedro Augusto e o outro rapaz. E, na verdade, são mais 4 herdeiros da princesa Leopoldina, a segunda filha da dona Teresa Cristina. Faleceu em 1870, 71. E então eles se mantêm na Europa com o que eles recebem de Petrópolis, né, da Efteuse, do imposto sobre a venda, né, das terras, e sobre o aluguel do Palácio Imperial, do futuro Palácio Imperial, né, do futuro Museu Imperial, que depois, na década de 40, é comprado. E aí o que acontece? A dona Isabel, ela vai morar, eles vão morar no Castelo D, que o Conde D vai comprar da família, dos outros herdeiros do Castelo D, então eles se estabelecem no Castelo D na França. E aí, então, ela começa uma negociação a respeito dos corpos do pai. Depois da morte do Dom Pedro I, ela, muito esperta, ela começa a negociar com o governo brasileiro, porque ela falou, não, eu não posso mandar os corpos do meu pai que você quer e da minha mãe para um lugar que eu não posso ir rezar pela alma deles. E aí, então, começa a questão dela tentar jogar com isso para, já que o governo brasileiro queria os corpos dos imperadores para o centenário da independência do Brasil, esses corpos vão vir, ela ainda está viva quando cai a lei do banimento, mas ela estava muito doente, então quem traz os corpos antes de 22 é o marido dela, o Conde D, e depois dela falecida, ele volta para cá em 22, só que ele vai falecer a bordo do navio antes de desembarcar na Baía de Guanabara. E aí depois também ela e o marido vão ser mandados para cá, depois de algum tempo. Mas, assim, o governo brasileiro cria o corpo, aí o corpo dos dois, né, tanto do Dom Pedro II quanto da Teresa Cristina, ficam muito tempo na antiga Sé, né, hoje igreja igreja do Carmo da antiga Sé, né, aquela antiga capela imperial, que depois virou Sé, e depois sobe para Petrópolis, e depois em Petrópolis é que vai encontrar o descanso final já na época do Estado Novo, com a cripta que é construída na Catedral de Petrópolis e se controla até hoje. Então tem toda uma história também dos corpos e toda a intriga política a respeito de como esses imperadores ainda são usados como elemento simbólico pelo Brasil e tudo mais. Nós queria se ainda tiver um pouco de tempo ou não. Tem sim, Antonella, por favor. Queria só dizer outras 2 coisas sobre a relação da Imperatriz com a ópera, a música e o que ela e o que existe hoje em dia sobre isso no Brasil. Ela, como já dissemos, divulgou ópera, música clássica no Rio, e em pouquíssimo tempo se generalizou o uso do pianoforte. E aí tem uma revista da Academia Brasileira de Letras, de 14 de julho de 1855, onde está escrito: diria-se que todo o Rio de Janeiro era um vasto conservatório de musical. Cantava-se pelas ruas, pelas esquinas, pelas salas, corredores e até pelas cozinhas. Cantarolavam os cozinheiros os seus pedacinhos do trovador, da lenda de Chamonix, etc. E o próprio Marco Lucchesi, que é o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, retoma esse trecho num estúdio
no estudo a ópera na corte, 1840-1889. Não foi só o Gomes que foi para a Itália. Outros músicos, graças a Dom Pedro e a Teresa Cristina, foram enviados em Milão, no Teatro La Scala. E tem esse acervo musical da coleção Teresa Cristina Maria da Biblioteca Nacional do Rio. Antes, muitos anos atrás, eu encontrei esse acervo no Instituto Capanema. Agora não sei onde está, mas tem um periódico que eu encontrei que se chamava Brasil Musical, dedicado à Imperatriz Teresa Cristina do Brasil, por dois editores italianos que moravam no Brasil, no Rio, Filippone e Tornaghi, na Rua do Ouvidor, e publicavam peças de música, partiture italiane. Eu tenho aqui uma capa, é essa, Brasil Musical, que está aí no Rio. Então, para dizer que tem o tesouro, né, também musical. São 247 obras que, se não estou errada, agora estão online, disponibilizaram online algumas dessas partituras. Queria finalizar só com isso. Bom, muito obrigado. Eu quero dar mais 5 minutos para a despedida final de Paulo e depois mais 5 minutos para a despedida final de Antonella, nessa tarde de tantos ensinamentos enriquecedores que vocês nos proporcionaram. Por favor, Paulo. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Instituto Histórico por esse evento, né, ao Jorge aqui, e agradecer mais uma vez a Antonella pelo convite, né, que me pegou desprevenido. Eu falei, tá bom, vamos falar, né, sobre essa pessoa que precisa ser falada, precisa ser dita, precisa ser lembrada, e que, graças a uma amiga em comum, né, a Letícia Sabatella, ela acabou entrando novamente para o imaginário do povo brasileiro de forma belíssimamente interpretada pela Letícia na última novela que houve. E isso despertou, pelo que eu vejo e pelo que eu vi, pelo que eu continuo vendo, um interesse dos jovens, porque eu fico aqui ligado nas mídias, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, houve um grande interesse desses jovens a respeito dessa pessoa por causa da representação da Letícia. E que bom que houve isso, que bom que o brasileiro está se interessando por esses personagens até então não tão falados, ou falados mais dentro da academia e não fora dela. E que bom que o brasileiro está querendo saber um pouco mais de todos esses personagens que, de certa forma, ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou até agora. Eu agradeço novamente, obrigado a todo mundo, obrigado, Antonella, obrigado, Jorge, obrigado ao Instituto, obrigado a todo mundo aqui, que eu estou vendo aqui algumas pessoas, a Alessa, a Ceci Bragança, o Lucas, um monte de gente que me segue, que está aqui também assistindo hoje, aqui vários outros que eu também não, eu perdi aqui o controle do chat, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você, Paulo. Antonella. Sim, eu agradeço muito o convite, agradeço o diretor do Instituto Geográfico, Jorge Ramos, e Paolo Rezzutti, que aceitou o convite. É uma ocasião muito importante essa. Eu agradeço muito o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que ainda uma vez é primoroso em homenagear uma mulher
uma pessoa que realmente merece ser conhecida mais, merece ser estudada mais. É verdade que a atriz Letícia Sabatella deu a possibilidade de conhecer, interpretou tão bem. Eu me sinto honrada de ter sido consultora pela formação da personagem na novela com a Letícia, porque ela entendeu perfeitamente, através dos diários da Imperatriz, a dignidade dessa mulher, a dignidade, primeiro, e o amor que ela tinha, a seriedade. Então, isso é muito importante. Eu queria dizer que quem quiser ler alguma coisa, ainda mais, você tem a revista do Instituto Geográfico Histórico, que é em PDF, onde tem um artigo que eu publiquei, e depois ainda vai sair no Anuário do Museu Imperial, vou ter essa honra, vai sair um artigo meu sobre a Imperatriz, e nada, vamos continuando, eu vou continuar pesquisando sempre, porque mais pesquiso e mais realmente saem coisas que vão formando, vamos dizer, a história do Brasil e também a história dessa minha terra, da Itália, porque tem coisas. Para concluir, queria concluir com um retrato que é ela com 15 anos de idade. Ainda nem sonhando com o Brasil. Eu tenho a honra de apresentar a vocês aqui. Esse é o último número da revista do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que tem um artigo, mais uma preciosidade de um artigo de Antonella. Ela escreveu o artigo "No tempo de Sua Majestade Imperial Teresa Cristina de Bourbon, filha de Francisco I, rei das Duas Sicílias, esposa de Sua Majestade Imperial Pedro II". O trabalho dela enriqueceu a coleção da revista. É uma revista que existe há 128 anos. O Instituto Geográfico Histórico da Bahia é a instituição cultural mais antiga do Estado e uma das primeiras do Nordeste. E nós fazemos agora, no próximo dia 13 de maio, 128 anos de existência, preservando e divulgando a nossa cultura histórica. O Instituto Geográfico Histórico da Bahia é uma das entidades apoiadas pelo Programa de Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, SECUT, através do Fundo de Cultura da Bahia. Acompanhe a nossa programação, sempre nós temos lives interessantes, debates e palestras, e muitas delas são transmitidas online. Vejam no nosso site, ighb.ba.com. Muito obrigado a todos e a todas, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, até mais.